também a aula, né? E ela ficou cortada de novo, gente, mas eu acho que cortou só um pedacinho, pelo que eu vi. Então, voltando. Então, a gente vai. Eu postei lá, então, esse vídeo do Walter Benjamin, que vai ser um comentário contemporâneo ao texto do Aristóteles. Se vocês quiserem ver o vídeo, depois ler Aristóteles, é legal também, porque vocês já vão perceber quais são os elementos de Aristóteles que depois a tradição, evidentemente, congelou numa fórmula. Eu não leio Aristóteles como uma fórmula, não leio muito como uma espécie de preceptiva, né, que deve ser seguida, não leio muito assim, mas evidentemente Aristóteles se torna uma espécie de preceptiva que é repetida pela dramaturgia, claro que sempre adaptada e lida de várias formas, e o Benjamin está exatamente a partir do teatro de Brecht tentando mostrar como Brecht, num certo sentido, inverte várias das premissas que seriam premissas aristotélicas, né? Como então o teatro moderno, o teatro contemporâneo, ele se põe diante dessas questões que a gente vai ler agora da formação mimética do teatro. Tá? Então, também, não sei se vocês notaram, a gente saiu um pouco daquela vertente que estava mais baseada na pintura, que está lá no Platão, e a gente vai entrar mais uma questão que está mais próxima do teatro, muito embora também o Platão trabalhe com o teatro, né? Tudo isso está englobado nessas técnicas da mímese, né? Nas técnicas do miméticos, né? Teatro, a escultura, a pintura, enfim. O que depois a gente vai chamar de belas artes, né? De beaux-arts, né? Enfim, de belas técnicas, se vocês quiserem pensar. Isso aqui está se formando aqui nessa discussão. Então, eu vou abrir, então, esse vídeo já está aberto lá para vocês assistirem, e aí, então, eu vou propor para vocês que eu já faça a avaliação final, que eu já deixe a avaliação final aberta. Para a avaliação final, valem também os fóruns que a gente está fazendo, né? Tem um fórum aberto agora, que é o fórum do Platão, e o que é legal do fórum é vocês responderem, mas vocês lerem o que os colegas responderam também. Depois eu vou comentar as respostas, não dizendo que está errado, não, mas sempre dando uma indicação, é mais por aqui, é menos por ali, para que vocês também fiquem mais atentos quando vocês forem responder as questões da prova. A gravação foi iniciada só agora. Bom, então essas questões que eu vou colocar lá para vocês, e eu queria saber o dia que vocês gostariam. Então, a prova, elas são algumas questões que são obrigatórias e algumas questões que vocês escolhem. Então, é um núcleo que é um núcleo fixo, que é mais voltado para questões do que a gente está discutindo mais propriamente, que é Aristóteles, Platão, que são textos da filosofia, da tradição filosófica, e uma parte mais geral, assim, que vocês podem escolher, que são questões mais voltadas àqueles primeiros textos que a gente leu, que são textos mais contemporâneos e, portanto, também um pouco mais vagos, não porque o texto é vago, mas porque a nossa aula não deu conta totalmente deles, né? Então, eles ficam mais assim para vocês escolherem quais vocês querem responder. A aplicação da prova vai ser pelo aprender, tá? Não é. Por isso que eu queria falar, o fórum é uma coisa, o fórum é aberto e todas as respostas são lidas por todos, e também os meus comentários, tá? É o fórum geral. A prova é um fórum fechado. Você vai responder ali, só eu vou ler e eu vou responder para vocês. Então, é assim. Então, é um comentário para cada um. O que vocês vão receber? O texto que vocês mandaram para mim, comentado, que vai estar lá postado, tem um lugarzinho para comentar. Mandem o texto, depois isso tudo vai estar explicado, em arquivo que eu possa manipular, porque aí eu faço o comentário no próprio texto, que eu acho que é mais interessante. Mas, às vezes, quando as pessoas mandam PDF, que eu não consigo manipular, eu coloco ali só o comentário padrão que cabe no aprender. Mas vai ficar tudo no aprender. Isso também é legal, porque vocês conseguem não só saber a nota de vocês, como também ter um comentário do trabalho, mesmo que a gente já tenha acabado as aulas. Tá? Então, que é uma coisa que é muito complicada no presencial, né? Muitas vezes eu comento o trabalho, mas ninguém vai pegar, ninguém vai ver. Então, você tem um trabalho para comentar os textos. Então, eu acho que se a avaliação ficar aberta agora, uma coisa que é legal é que a gente já vai comentando os textos e vocês já vão elaborando, né? Já fica uma coisa quente. E dá um tempo bom para vocês responderem, porque eu sei que vocês devem estar bem apertados, né? Então, o último dia de aula é dia 28, vou só falar para vocês
Então, tem um fórum lá aberto, tá? Que é o fórum do Platão. Eu vou abrir um outro fórum para a semana que vem, não vou abrir agora, porque vai ter seminário, e porque eu abri o vídeo do Benjamin, então fica muita coisa, né? Tô dando umas cuspidas aqui. Eu abri o vídeo lá, então eu queria que vocês vissem o vídeo com calma, e o próximo fórum vai ser um pouco sobre o que eu vou falar hoje. Então, depois eu abro, dá um tempinho. Os fóruns, evidentemente, vão contar na nota final, eu vou olhar se vocês participaram dos fóruns, né? Só que os fóruns também ajudam a responder as perguntas. Então, você pode reelaborar os fóruns. Se você já respondeu, já está respondido. Então, deixa eu ver aqui. A gente tem aula, então, até... Diga, Gerdan. Professora, a senhora me corrige, por favor, mas o primeiro fórum não será computado como nota? É isso mesmo? Isso, o primeiro fórum era um teste. Mas, óbvio, quem respondeu, é claro que eu vou ver, respondeu, que legal. Mas era um teste, inclusive muita gente naquele primeiro fórum não estava nem no curso ainda, porque o curso teve uma demorazinha para completar, né? Então, e o que eu ia falar? Então, o último dia de aula é dia 28. Que dia vocês gostam? É o último dia de aula, tá? Então, não, assim, também queria que vocês entendessem uma coisa assim. Vocês têm o último dia de aula e tem o último dia do semestre. Tem o último dia do semestre, é o dia que a gente entrega a nota. Então, entre o último dia de aula e a entrega de notas, tem um espaço, tá? Tem pouco tempo, só para vocês não acharem que a nota sai no dia 28. E por isso também é legal essa coisa do aprender, porque vocês vão conseguir ver esses resultados. Dia 18 de maio, vocês acham que tá bom? Dia 18 de maio é uma terça-feira. Olha, eu vou só dizer como é que ficou na outra turma, na turma de tópicos, eu coloquei dia 21, o último dia, né, para a entrega. Não precisa ser também num dia de aula, mas se vocês quiserem dia 18, acho que está tranquilo. Está longe, né? Tá mais de um mês, vocês têm um tempo para elaborar as questões. A elaboração das questões, isso também, olha, tá gravado, hein, gente? Eu vou colocar lá. Não é uma resposta curta, são respostas construídas, tá? Eu quero que vocês argumentem, não tem verdadeiro ou falso. Isso não significa que não tem certo ou errado, não é isso. Mas não é assim, Platão disse isso, Aristóteles disse aquilo. É para construir uma resposta. Então, é uma resposta argumentativa para vocês juntarem textos. Tem uma parte mais analítica, que é só analisar o texto, mas tem uma parte que é mais sintética, falando como Kant, que você vai pegar dois textos e ter que tirar uma questão deles, uma terceira questão, que é um pouco uma preparação também para vocês escreverem um texto, né? Então, não é só análise de texto, é também o choque, vamos dizer assim, entre dois textos para tirar um terceiro, para tirar uma terceira conclusão. Então, é um texto que eu queria que vocês construíssem, com citação, com bibliografia. Então, é um texto que demandaria um trabalhinho, não precisa ser longuíssimo, não precisa ser um artigo, mas algo mais do que uma resposta super curta, porque eu acho que também estou falando disso e estou gravando, porque é uma coisa que a gente tem percebido. Os alunos assimilam muito esse modo online de comunicação, que é o modo da internet, e as respostas às vezes têm uma linha, duas linhas. Isso a gente está vendo tanto aqui como no ensino médio. É como se houvesse uma espécie de mímese, né? Enfim, no mau sentido, do modo de comunicação online. Mas não é essa a nossa questão. Nossa questão é construir. Eu não quero saber se Platão, o que Platão disse que era mímese, isso ou aquilo, A, B, C. E, aliás, eu acho que prova de teste, só se ela for muito, muito, muito bem feita. Em filosofia é muito difícil, né? Porque você tem um autor que leu de um jeito, outro autor que leu de outro, enfim, a gente está dentro desse questionamento. Então, dia 18, tá bom, gente? Silêncio. Então, vou marcar aqui dia 18, prova estética. E vou abrir o mais tardar amanhã, tá? Vou abrir amanhã, vocês dão uma lida, a gente conversa sobre ela na próxima aula. E hoje, então, gente, eu quero entrar no texto do Aristóteles. É óbvio que eu não vou repetir o que está lá no vídeo, o vídeo já trabalhou, acho que as questões mais importantes do texto, e eu queria voltar um pouquinho que eu li a aula passada, no finalzinho da aula passada, que eu li o Peri Hermenéias, o da interpretação, quando Aristóteles, então, fala dos vários modos de discurso. Por que eu queria falar isso para vocês? Porque a nossa questão é, pegando um pouco o livro 3 do Platão, em que Platão fala de dois modos do discurso, né? Ele fala da mímese e da diegese, ou seja, dois modos em que eu posso expor
a mesma personagem falando, inclusive há um momento no livro 3, que é muito interessante, em que ele faz um exercício, o Sócrates de Platão, que a gente costuma fazer às vezes em aula de literatura ou em aula de língua portuguesa, é transformar algo que estava em discurso direto para discurso indireto, né? Então ele pega o Crises falando, a figura do velho falando, e que é ele falando, portanto imitando a voz de alguém falando, e transforma num texto na terceira pessoa, ou seja, alguém narrando o que a pessoa falou, falando por si mesmo. Então ele mostra um pouco como não é só o que se diz, mas o como se diz. Então, é uma espécie de primeira volta, vamos dizer assim, da filosofia para pensar o logos, ou seja, a linguagem, os modos de exposição como algo que deve ser primordial em qualquer tipo de discussão. Então, essa é uma questão que o Platão já põe. Isso ele vai tratar também no Sofista, que é um texto importante, não só para a estética, mas principalmente para a questão da construção, das noções de lógica, da lógica histórica, né? Enfim, quando ele vai falar assim, para dizer o que não é, para dizer o que é, eu tenho que poder dizer o que não é, e eu digo o que não é, não numa rede da verdade ou da falsidade, do que é e do que não é, no sentido essencialista, essencial em relação à verdade, mas sim em relação a um discurso. Então, eu posso sim dizer o que não é, e dizer o que não é dizer mentira, mas eu tenho que poder dizê-lo de algum modo. Eu posso dizer o que não construindo um discurso nesse sentido. Então, há um discurso opinativo também. Então, Platão começa a pensar essas questões que vão ser, evidentemente, refinadas por seu discípulo e também seu opositor, no certo sentido, todo discípulo é um pouco opositor, que é o Aristóteles. Então, Aristóteles vai dizer, no livro 4, que eu já li para vocês, só vou voltar, o discurso é um som articulado e significativo, uma de suas partes, separadamente, é significativa como expressão, mas não afirmação ou negação, né? Digo, por exemplo, que a expressão homem significa alguma coisa, mas não é ou não é. Ou seja, quando eu digo homem, é uma palavra com significação. E aí ele vai dizer, quando eu digo ra ou to, não, né? Quando eu digo rato, é uma palavra que tem significação, ou seja, uma espécie de significação convencionada, né? Agora, quando eu digo rato ou homem, não estou dizendo nada que possa ser já colocado em relação à verdade ou falsidade. Ou seja, o que o Aristóteles está fazendo? Ele está jogando para dentro da rede do discurso a produção da verdade ou da falsidade. Eu não tenho mais uma relação direta do nome à sua verdade. O homem, eu digo homem e, portanto, como Adão, né? Eu estou falando muito disso por causa depois o Benjamin fala isso, como Adão, quando Adão deu nome aos animais, esse nome ele tinha uma face voltada para a verdade daquilo, né? O nome era a própria essência daquilo que aparecia. Aqui não, a gente já está entrando numa essência que é uma rede discursiva, numa espécie de outra questão. A gente está entrando numa ordem da mediação, é a mediação linguística que permite que eu diga se é verdadeiro ou falso. Então, a palavra homem em si mesmo, só ela, não é nem verdadeira nem falsa. Como ele vai dizer, né? Que será, então, a afirmação ou a negação de se alguma coisa lhe for aposta, que pode, portanto, ser verificada, confirmada ou não. Né? Então, se eu disser o homem está vivo, o homem está tocando música, o homem está sentado, o homem está voando, aí sim eu posso dizer se é verdade ou falsidade. Todos os discursos são significativos, né? Semânticos, né? Enfim, todos eles têm uma sistematicidade, mas não como órgão, não como ferramentas do verdadeiro ou falso. Nem todos os discursos significativos, ou seja, existe o discurso não significativo, né? Berlim, Gugu, Dadá, né? Enfim, é um discurso que não significa nada. Agora, todo discurso significativo, ele é semântico, né? Então, ele tem uma comunicação, se vocês quiserem. Mas ele não é uma ferramenta do verdadeiro ou falso. Existe, portanto, um discurso que é o discurso declaratório, que é o apofânticos, que é o discurso do verdadeiro ou falso. É o discurso, portanto, que pode ser verificado ou não, e que aponta para a verdade, e que quer apontar para a verdade. É um discurso que está preocupado com essa questão, que é o discurso, evidentemente, da filosofia e do que depois a gente vai chamar de ciência. Mas existem outros discursos, ele mesmo vai falar, que você não pergunta se uma prece é verdadeira ou falsa. Quando eu digo Ave Maria cheia de graça, mas isso é verdade, ela estava cheia de graça. Ave é o contrário de Eva, acabei de ler isso
num artigo meio feminista. Assim, isso não faz o menor sentido, né? É uma prece. O PEAN não tem nenhum tipo de verdade ou falsidade, porque não é essa relação discursiva que está sendo operada por esse jogo semântico. A mesma coisa, ele vai dizer no finalzinho, deixemos os discursos, pois os exames deles é mais próprio da retórica e da poética. Então, esses discursos que não são do verdadeiro ou falso, eu não vou ler aqui no da interpretação. Mas o que ele fez? Ele acabou de dizer que em outros lugares eu vou discutir a forma desses outros discursos. Portanto, existe um livro que é o da retórica e outro livro que a gente está lendo, Peri Poéticas, né, que é sobre a poética. Então, o que ele faz eu vou fazer um livro sobre o discurso interpretativo, ou apofânticos, né, ou Peri Hermeneias, né, que é esse livro. Eu vou fazer, que é o Organon, ou eu vou fazer um livro sobre a retórica, que é o discurso persuasivo, quando eu vou persuadir alguém de algo, numa ordem de um discurso político, não que a política não tenha nada a ver com a verdade. Na verdade, existe um texto da Hannah Arendt que ela fala exatamente isso, verdade política, né? Ela vai falar por que a verdade e a política sempre se colocaram em lugares opostos, né? Porque desde Platão e de Aristóteles, verdade e política são elementos que se excluem às vezes, né? Então, mas não é exatamente isso que o Aristóteles está dizendo. É que o discurso persuasivo, ele não está preocupado em ser verdadeiro ou falso nesse sentido filosófico, nesse sentido da aletheia, do que é real, né? Eu estou querendo persuadir alguém de algo. E o poético, o discurso poético, não tem nenhuma função de ser verdadeiro ou falso. Ou seja, se já em Platão a tentativa de classificar os modos do logos quanto à sua forma e ao seu telos, ao seu fim, à sua finalidade, nesse sentido, no livro 3 de A República, o Platão procura, a partir de uma leitura imanente à forma do discurso, ou seja, por dentro da forma do discurso, encontrar lugares distintos para as formas do mito ou da narrativa, né? Do mito narrativo ou do mito encenado. E ele separa diegeses, o que ele é diegético, narrativo, daquilo que é mimético, daquilo que representa a própria forma da voz que quer ser emulada, né, que emula, vamos dizer assim, a voz, em suas relações formais com o material exposto, com o que é exposto, né? Então, como é exposto, não é só o que é exposto, mas o como é exposto. São duas coisas que aparecem já no texto do Platão. E em sua relação derivada de equação entre esse como e o que é exposto em posição à verdade dos objetos, que é a preocupação do Aristóteles, que se dão a conhecer por meio de cada um dos discursos. Então, a questão do Aristóteles é sempre qual é desses discursos, desses modos do discurso, que está mais próximo ou menos afastado, vamos dizer assim, da verdade, do real. E ele diz, nesse texto, no livro 3, que o modo menos pior, vamos dizer assim, menos distante da verdade, é o modo diegético. Por quê? Porque pelo menos eu sei quem está falando. No modo puramente mimético, eu não sei quem está falando. Eu estou imitando uma voz. E essa voz que está sendo imitada, ela pode passar por verdadeira. Essa palavra é bastarda, é um pouco a questão que a gente pode trazer, né? Por que ela é bastarda? Porque eu não sei, eu sou paternidade, não sei de onde ela vem. A pessoa que está falando não é aquela que está falando, é um hipócrita, é um ator, né? Enquanto que quando o narrador está falando, pelo menos eu sei que é o narrador que está falando. Então, essa questão é um pouco que ele põe, e sempre, embora ele classifique os discursos, ele sempre classifica em relação à verdade. A diegese é um modo de narrar cujo termo é emprestado do campo jurídico, e isso está no texto do Jacinto Lins Brandão, que eu vivamente indico vocês lerem. Então, esse termo que é contrabandeado do mundo jurídico para dentro dessa questão, ele remete à fala a um pai, né, aquele que sabe falar, a uma origem, a uma verdade. Portanto, o poeta fala por sua própria voz. Então, ele pode estar até mentindo, mas pelo menos eu sei que a mentira está vindo dele, né? Não sei se essa mentira está sendo emulada. Já o modo puramente mimético, que é o modo da tragédia, e que, como eu disse para vocês, numa certa questão aí que é bem interessante para vocês notarem, é o próprio modo do diálogo platônico. Ele é um modo mimético. Por quê? Porque você não sabe o que Platão está falando. Platão não fala nada. Quem fala é Sócrates, quem fala é Adimanto, quem fala é Glauco, quem fala é Trasímaco. Eu não sei qual é a voz de Platão. E essas vozes que Platão imita no seu texto, elas seriam, entre aspas, miméticas.
esse já é um modo puramente mimético, Platão, ele vai deixar próximo da tragédia, da comédia também, mas a tragédia é o que ele trata mais, que é o diálogo. Na verdade, a tragédia e a comédia são dialógicas. E esse modo faz com que se perca a origem da palavra, já que o autor, ele imita a voz de uma outra pessoa. Por exemplo, isso está tudo no livro 3, depois se vocês quiserem ler, é preciso imitar a voz de um escravo ou de uma mulher. Né? Então é preciso se rebaixar ao nível das mulheres e dos escravos para falar como eles. Né? Então, eu tenho que falar como uma pessoa viciosa, eu tenho que imitar pessoas que falam nomes, né? Palavrão, pessoas que falam de forma rebaixada, eu preciso imitar pessoas que estão embriagadas, pessoas que estão tomadas de híbris, tomadas de desmesura, como Aquiles, quando ele tem o chilique lá, fica chilicando por causa do Patroclus. Ou seja, eu tenho que simular vozes, às vezes, extremamente degeneradas. E Platão vai dizer, um pouco dessa degenerescência, eu não vou carregar para mim, para dentro de mim. Não é à toa que o ator, que é um pouco essa figura, é muito interessante isso, né? Porque no século, em Paris, no século XVII, XVIII, ainda existia essa ideia de que o ator não deve ser enterrado em terreno santo. É um pouco, que é uma coisa muito interessante, porque ele é um pouco essa figura do bode expiatório, né? Ele é ao mesmo tempo uma pessoa superior, porque ele é capaz de atingir, vamos dizer assim, a nossa sensibilidade de tal modo que ele acaba se pondo fora da sociedade, ele é capaz de falar dessa sociedade, e é por isso mesmo que ele não pode ter um lugar nessa sociedade. Então, por isso mesmo que ele tem que ser uma figura que é colocada para fora do próprio terreno santo. Então, é uma figura muito ambígua, na verdade, que reaparece aqui em Platão. O autor, então, dessa palavra, ele se faz igual, homoio, àquele que imita. Ele se torna um pouco aquele que imita. E, nesse sentido, ele é um pouco aquele o que ele imita, né? E aí, depois o Platão continua no livro 3, aí a pessoa começa a imitar animais, começa a imitar trovão, e aí, né, você entra numa total insanidade, que seriam bastante vergonhosas para uma figura honrada como a do guardião da cidade, né? Então, depois vem toda uma questão em torno disso aqui, parênteses, que é a noção de decoro. A gente acha que decoro tem a ver com moral, né, indecoroso. Na verdade, decoro, aquela coisa da quebra do decoro parlamentar, tal, tem a ver, vem de decor, né, de decorar, de decoração, tem a ver com aquilo que está no lugar certo, com conveniência, com que é conveniente. Isso já aparece em vários textos, inclusive no próprio Hípias, né, ele diz, Fídias fez a Atenas tal como era conveniente. Então, a conveniência, que é a ideia de que você usou os meios tal como eles deveriam ser usados naquele momento, é uma noção também que vai aparecer a partir de Aristóteles, né, do decoro, né, do decoro, né? Então, é decoroso que um nobre se porte de tal modo, mas também é decoroso, entre aspas, que um mendigo, ou um escravo, ou uma mulher, claro, falando aqui como eles, tá? Não que eu acho que as mulheres, os escravos e os mendigos sejam indecorosos. É decoroso também, ou seja, é conveniente que eles falem de outro modo, que a mulher chore, por exemplo, para eles, tá? Enfim, é conveniente, num certo sentido, porque está, num certo sentido, dentro daquilo que é próprio à emulação, à simulação dessa personagem. Então, vem um pouco essa questão aqui. É indecoroso que você imite coisas menores, né? Que coisas tem todo um discurso aí, se você pode ou não pode dançar funk, se você é um deputado, se você pode ou não pode fazer isso. Não porque dançar funk seja uma coisa vergonhosa, mas se isso é decoroso, né? Enfim, quando teve dancinha lá, não sei lá, enfim, tem toda uma questão aí, pegando uma questão que é nossa e que é claro que já é muito degenerada porque a gente leva para o lado da moral, teria a ver com isso, com o que é conveniente a cada espaço, né? Inclusive tem a ver com decor, com decoração, por causa disso, como se porta cada espaço, né? Então, o que deve haver em cada espaço para lembrar aqueles que estão frequentando esse espaço, né? Então, as cariátides que lembram um determinado modelo de mulher, então elas estão ali, as cariátides que são um elemento decorativo, vamos dizer entre aspas, né? Enfim, a gente tem essa noção de decorativo como um negócio supérfluo, mas não é isso, né? Elas estão ali para marcar que aquele espaço deve rememorar, trazer uma rememoração de um determinado elemento. Então, tem toda essa questão também, que depois a gente vai ver
em Roma mais se desenvolver. Mas aí ele diz isso, então, né? Essa figura que simula, que usa um pseudônimo, por assim dizer, ao se colocar no lugar de outrem, seja este um homem honrado, ou um escravo, ou um inferior, ele se põe como um igual, como em comunhão, em filia, ele se aproxima. Alguém ou uma voz, um saber inferior. Então ele se põe nesse lugar. Ainda na ordem desses saberes, ou das dinamis, né, daquilo que vem a ser no mundo, as habilidades, no livro 5 de Platão, equacionam o episteme e doxa, encontrando os lugares de atuação de cada uma das habilidades que faz vir a ser a natureza em sua vigência pela ciência. Então tem toda essa classificação dos saberes, que a gente viu também na questão daquele que toca flauta, aquele que produz a flauta, aquele que pinta a flauta. Então essa hierarquia em relação às dinâmicas, vamos dizer assim, das tecnai, né, daquilo que faz vir a ser no mundo, da atuação de cada uma das habilidades que faz vir a ser a natureza em sua vigência. Então, aquilo que vem a ser. Esses movimentos são equacionados, são mensurados, né, são mensurar ou aquilo que é da geometria, né, aquilo que você põe lado a lado e mede, a partir de suas ordens em relação à verdade. E é por isso que eu coloquei no vídeo essa questão em relação à alma, né? A alma, ela tem cordas, né? Ela tem a corda da racionalidade. Vale lembrar que ratio, depois como vai ser traduzido pelo latim, é equacionar, né? É mensurar. Enfim. Então você tem essa corda da racionalidade, mas você tem também as cordas sensíveis. E a mímese toca essas cordas sensíveis e escapa, muitas vezes, à mensuração. Ou seja, eu vejo uma pessoa falando, eu fico tão tocada por aquilo, eu vejo Aquiles no teatro, né? O ator imitando Aquiles. Eu vejo o Brad Pitt imitando Aquiles, né? Vocês lembram desse filme trash total? Aí o Brad Pitt lá lindo, maravilhoso, aquele cabelão, imitando Aquiles, chorando, dando baixaria, humilhando o inimigo honrado, né, que é o Heitor, né, então, e aí eu vejo aquilo que é tão bonito, tão bem construído, tão bem imitado, que eu já não sei mais o que é honroso e o que não é, porque o que está sendo tocado por essa mímese é a corda da paixão, enquanto aquela que vai mensurar em relação à verdade, ela se perde, porque eu não sei exatamente o que é verdade ali. Então, já no livro 10, então, no qual o zoógrafo da República é o símile do discurso falso dos sofistas, as dinâmicas humanas, essa dinamis, aquilo que vem a ser, não tem a ver exatamente com o que a gente vai ver depois no próximo módulo, que é o sujeito produtor da obra. Tá? Aqui o sujeito produtor não está nem em questão, não sei se vocês já perceberam, a não ser no lugar que ele ocupa na cidade, mas é um lugar, ele não é uma pessoa, um gênio, essas coisas assim, né? São equacionados em relação ao lugar da mímese na ordem dos saberes úteis à cidade, à polis, ou seja, são mensurados em relação à ordem do cosmos político, é uma espécie de, falando um termo que é de um outro filósofo contemporâneo, o Jacques Rancière, que é o elemento da partilha do sensível, como eu partilho esse comum sensível, esse comum da cidade, que é um pouco o que está em questão na República. Eu estou partilhando, ou seja, estou dividindo esses lugares, dando peso a esses lugares, que é um pouco o que ele faz, qual o peso da mímese, qual o peso da filosofia, e ele está partilhando esse sensível, eu cito a partilha do sensível, trazendo um pouco o Rancière aqui para nós. Se vocês quiserem ler a partilha do sensível, a gente não vai ler, eu acho o texto muito difícil de ser lido assim, corridamente, porque como ele é uma palestra, ele salta muitas mediações, mas vou ler um pouco o que o Rancière vai dizer. Por que eu estou querendo trazer o Rancière aqui? Para mostrar para vocês que essas questões que eu estou colocando, elas não são históricas necessariamente, elas têm a ver também com modos de pensar a estética contemporaneamente, a partilha do sensível na cidade moderna, na nossa cidade, por exemplo, porque há uma partilha, né? E aí eu cito, denomino partilha do sensível o sistema de evidências que revela ao mesmo tempo a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum compartilhado, que é a polis, e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha do espaço, tempo e tipos de atividades que determina propriamente a maneira como um comum
se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha. Então, um pouco a questão que está lá no texto da República, é como Rancière lê a República, como essa partilha. E mais à frente, ao localizar, né, o Rancière, a pintura platônica no contexto dessa partilha, ele diz assim: uma superfície não é simplesmente uma composição geométrica de linhas, é uma forma de partilha do sensível. Então, uma pintura não é só uma superfície, ela é uma forma de partilha desse sensível comum. Escrita e pintura eram, para Platão, superfícies equivalentes de signos mudos, privados do sopro que anima e transporta a palavra viva. É por isso também que aquela questão do ator que repete uma palavra morta, ele faz essa palavra morta parecer viva na boca dele. Na boca dele, né? A boca dele é feia também. Na sua boca, né? Então, mas essa palavra foi escrita por outrem e está representando outra pessoa ainda. Portanto, o ator, ele é simplesmente uma válvula para essas palavras que não são dele. É nesse sentido também que o autor mente. Como mente também o sofista, que leva o texto escrito de casa, e comumente o professor que fica lendo no caderno. Isso está claramente na apologia de Sócrates. Sócrates diz, eu falei para vocês, eu não trago o meu texto pronto de casa como se eu fosse uma criança, um adolescente que traz a sua lição de casa. Eu estou aqui aberto à contraposição da verdade. É isso que o Logos vivo, animado, faz. E Platão aí está uma total contradição, porque ele faz o contrário, né? Ele pega aquilo que Sócrates falou e quer dizer, entre aspas, escreve. Essa palavra aqui é uma palavra morta. Os signos mudos da palavra, porque a palavra ela serve para anamnese, ela é mnemônica, então ela serve para memória. E a memória que se fixa nos signos, ela é contrária à rememoração da própria ideia, que está lá no final do livro 10, né? Que é a rememoração daquilo que é a verdade, que é própria do homem, do intelecto, quando ele se põe a mover-se em direção à verdade. Quando eu me prendo a signos miméticos, ele é artificial, e ele está morto, num certo sentido. O plano, nessa lógica, então, o plano da superfície, continua Rancière, não se opõe ao profundo, no sentido tridimensional, ele se opõe ao vivo, né? Ele está morto. É o ato da palavra viva que é conduzida pelo locutor ao seu destinatário, que se opõe à superfície muda de signos pintados. Nesse sentido, é que a palavra na boca de outrem, vamos dizer assim, é mimética e muda, e morta, e perigosa, porque eu não sei quem está falando, eu não sei de onde está vindo, tal. E Rancière, nesse trecho, falando da pintura moderna, na verdade, mas em certo sentido ele também opõe a noção que Schulz falou da mímese fantástica e da mímese de hoje em dia, com aquela que é central para a crítica platônica, né? Então ele volta um pouco a essa questão da questão platônica. E uma outra questão que ficou também para nós é quem é o queirotécnico, né? Aquele que faz coisas com a mão, ou o zoógrafo, ou grafos, né? Em Aristóteles usou grafos, né? Não zoógrafo. Zoógrafo é uma palavra ótima, os pintores amam essa palavra, né? Temos muitos amigos pintores, e eles vêm me perguntar, é verdade que pintor é zoógrafo em grego? Eu falo, sim, não, né? Até parece que eu sei grego, né? Mas quando os amigos não são filósofos, a gente fica dando uma de filósofo. Porque pode ser grafos também, né? De grafar, né? Mas zoógrafo é uma palavra maravilhosa, porque é aquele que grafa a vida, né? É aquele que grafa todas as coisas vivas, o movimento, né? O zoo não tem a ver com animal, né? Como tem para nós. É aquilo que é vivo, é aquilo que é animado. Então ele é o próprio fotógrafo da natureza, né? Assim, da physis, né? Enfim, vamos dizer assim. Mas nesse sentido, a questão de quem é o demiurgo, ou o queirotécnicos, ou o zoógrafo, de quem são e quais são seus saberes, numa ordem geral do cosmos da polis, numa partilha e numa configuração do comum, da koiné grega, né? Koiné, a gente falou do grego koiné, né? Koiné é lugar comum, né? Então, glotakoiné é língua comum, né? Koiné, glotássimo, é língua comum. Então, quando o grego koiné é o grego que foi tornado uma língua comum, uma língua franca, né? Que, inclusive, se escreve em Roma, né? Se escreve em grego, né? Muitas vezes. O grego era uma espécie de inglês, né? E, então, esse koiné, a koiné a koinônia, né? É a comunidade. Nessa ordem, os saberes se constituem e são nomeados e hierarquizados, e os espaços de discussão se configuram
como aqueles da ordem da mímese, né? Então, você está configurando lugares. Com Aristóteles, então, um pouco o que eu quis fazer, um resumão do Platão. Com Aristóteles, a gente está mais ou menos nas mesmas questões, mas completamente em outro lugar. Com Aristóteles, escreve ainda Rancière, se inaugura outra ordem de sentidos dentro das ordens das técnicas miméticas. Então, ele inaugura um outro lugar para discutir essas técnicas, tais como pensadas por Platão. E escreve Rancière, do regime ético das imagens, aquele regime que é do Platão, se separa o regime poético ou representativo das artes. Então, Platão fala de imagem. Aristóteles já se aproxima daquilo que a gente pode chamar de arte. Então, ele está preocupado com como as coisas são construídas, com as técnicas, e não com a técnica em relação à verdade, com a técnica como espelhando a verdade. Continuo, o regime poético identifica o fato da arte, ou antes das artes, no par poiesis mimesis. O princípio mimético, no fundo, não é um princípio normativo que diz que a arte deve fazer cópias parecidas com seus modelos. É antes um princípio pragmático que isola no domínio geral das artes, das técnicas, dos modos de fazer, certas artes particulares que executam coisas específicas, a saber, imitações. Então, mímese é isso, né? É um modo de pensar aquilo que depois a gente vai chamar de arte. Tais imitações não se enquadram nem na verificação habitual dos produtos das artes por meio de seu uso, né? Então, não é as tecnés, né? As tecnai, assim, é o quê? A técnica de fazer sapato, a técnica de fazer macarrão. Macarrão foi bom, né? Será que existia macarrão na Grécia? Devia ser uma comida muito sem graça, né? Porque não tinha tomate, não tinha nada. Tinha azeite e queijo, né? Devia ser bom, né? Mas não tem tomate, né? Que gente triste, né? Tinha feta. Havia vinho. Hã? Feta. Feta? O que é É feta? aquele queijo grego. É ótimo. É bom, é bom. Azeitonas, castanhas, nozes. Mas a salada não tinha tomate, aquelas que continuam. E não tinha Não sei nem se milho. alface, porque naquela Eu acho que nem secura lá. alface, acho que não. Nossa, eu vi umas fotos uma vez da Grécia ali, daquele vinho, miolo. sim. Parece Goiânia, né? Parece o Cerradão, assim, seco, né? Mas eu nunca fui, deve ser lindo. Bom, alguém que lembrou aí que tinha vinho. De repente não precisava ter tomate. Não precisava. Mas imagina a pizza, não tinha pizza, né? Cada ideia sua. Bom, enfim. Bom, então aí, mas o que faz macarrão, sei lá como eu falei, e certas artes particulares que executam coisas que são imitação, né? Enfim. Então, essas artes, elas não vão ser julgadas nem pelo seu uso, então cai um pouco por terra aquela equação que o Platão está fazendo, nem pela sua verificação na legislação da verdade sobre os discursos, né? Enfim, não tem essa relação. Elas têm que ser julgadas, portanto, de outro modo, elas têm que ser pensadas em outro espaço. É um pouco aquilo que eu falei para vocês, que o Jacinto Lins Brandão diz que no livro 3, Platão, de algum modo, inaugura aquilo que a gente vai chamar de teoria literária. Por quê? Ele inaugura um modo de pensar o discurso mimético, o discurso artístico, se vocês quiserem, nas suas próprias especificidades, né? Nas suas próprias construções imanentes, e não mais em relação a algo que transcende a sua dimensão, embora ele esteja colocando em relação à verdade. Nisso consiste a grande operação efetuada pela elaboração aristotélica da mímese e pelo privilégio dado à arte trágica, ele diz. E o feito do poema, a fabricação de uma intriga que orquestra ações representando homens agindo, que importa em detrimento do ser da imagem. Então, o que interessa é a construção do enredo, e não a relação do ser da imagem que está dada nessas figuras. E aí ele vai falar, mais à frente, denomina o regime poético, no sentido em que identifica as artes, que a Idade Clássica chamará de belas artes, no interior de uma classificação de maneiras de fazer. Então é isso que Aristóteles vai produzir, maneiras de fazer. Não se trata mais apenas da ordem da hierárquica, epistêmica e, portanto, ética, nesse sentido, dos saberes, tal como aparece no livro 10 da República, ao falar da aulética, do fabricante da flauta e do pintor da flauta e tal. O flautista sabe o objeto por sua verdade, sua ciência, o artesão, o queirotécnicos, por sua existência no mundo, no devir, e o pintor não sabe nada sobre essa flauta.
Para Aristóteles, como fica claro já no texto do Peri Hermenés, da interpretação que eu li para vocês do parágrafo 4, os discursos são formas ordenadas de vocalização, portanto, de vocalizações convencionadas, que se ordenam segundo uma convenção semântica significativa, tal como Platão em O Sofista, como eu disse para vocês. O discurso é o discurso sobre algo, não é algo, né? A palavra não está colada ao ser. É um discurso sobre algo e não mais algo. Isso é muito importante. Então, depois vocês vão ver isso, a tentativa, por exemplo, de escapar da mediação, que a gente tenta até hoje, né, de voltar novamente à face do signo para a sua verdade, né, porque ela está na face da mediação. Né? Em Aristóteles, além dessa gramática subjacente a todo logos, há modos a partir dos quais o logos se relaciona a seus objetos. É logos tinós, peritinós, dizer algo sobre algo, não algo, é dizer algo sobre algo. Dizer algo sobre algo não é dizer algo, como já está prefaciado em Platão, quando ele vai dizer que teto é uma coisa e teto voa é outra coisa. Então, existe uma rede discursiva, na verdade. Há modos do logos que são preces, outros são ordens, outros são do verdadeiro falso e outros são da ordem do trágico. No capítulo 3 da retórica, tá, do Aristóteles, ele vai separar 3 gêneros do logos, 3 modos do discurso. Deixa eu fechar esse troço aqui. 3 modos do discurso. Tem o discurso apofântico, o discurso do verdadeiro ou falso, que tem por função a verdade ou falsidade, que é o discurso da lógica, da filosofia. Tem o discurso que é retórico, que tem por modo a persuasão, ele é deliberativa, ele é judicativo, ou ele é epidítico. O epidítico é o discurso do feio e do belo. Tá? Então, ele também já é um discurso que vai entrar na ordem do que depois a gente vai falar das ordens artísticas, o discurso epidítico, né? O discurso epidítico, por exemplo, é um discurso que vai narrar alguma coisa, falar de alguma coisa, mostrar alguma coisa, sem nenhum tipo de função deliberativa ou judicativa, mas querendo mostrar as habilidades de construção do próprio poeta. O gênero epidítico depois vai ser muito utilizado pelo Luciano, por exemplo, né, quando ele vai descrever a mosca. O texto é que não está aqui, está com a Benedetta, mas ele descreve a mosca. Você fala, por que ele está fazendo isso? Ele está mostrando como ele é capaz, claro, tem várias implicações, né, tal, mas ele está mostrando a sua capacidade de colocar a mosca diante dos nossos olhos, né, no seu texto. E existe um outro modo do logos, que é o poético. Então, esses modos do logos, né, a poética, a retórica e o apofântico, são os gêneros do discurso, nesse sentido. E aí, o modo poético, que na retórica, evidentemente, ele deixa ainda em aberto. Na poética, ele vai começar, então, também falando como os usos desse logos funcionam. Então, ele vai dizer que na poética, você tem a mímese, claro, então, a poética é a arte da imitação, e o que ele faz, segundo Jacinto Liz Brandão, naquela separação aristotélica entre diegese e mímese, ele pega e joga a diegese para dentro da mímese. Ele é um modo da mímese. Tá? Embora ele mantenha essa distinção, é um modo da mímese. E ele vai dizer que a mímese, ela não é um simulacro rebaixado que me engana. Não é isso. Ao contrário, Aristóteles dá um lugar privilegiado para a mímese, eu até coloquei lá no vídeo, se vocês viram, que é, na verdade, um modo de aprendizado. Todos os homens aprendem de modo mimético. Então, a gente aprende por imitação, portanto, a imitação ela não tem nada de um componente de erro. E outra coisa que ele diz, o que nos agrada na mímese não é a imitação do real. Como que ele prova isso? Muitas vezes você não sabe, você nunca viu aquilo que está sendo imitado. E você admira a capacidade de produzir aquela imagem, as cores que foram usadas. Por exemplo, quando você pinta um animal fantástico. Quando você pinta um animal fantástico, você sabe que esse animal não existe. Você não está sendo enganado. Ou quando pinta um hipopótamo, sei lá, aquela gravura linda do Dürer, que é como é o nome daquilo? Um rinoceronte. Ele nunca tinha visto um rinoceronte, porque aquilo não é um rinoceronte. Parece o rinoceronte dos Herculoides, daquele desenho animado de quando eu era criança. É uma coisa totalmente fantástica, mas é lindo. Assim, então, não é, ele errou, não parece um rinoceronte. Não parece, realmente. Não é essa a questão. E outra coisa também que o Aristóteles põe, que é muito importante, ele diz assim, outro fato, a mímese não encanta porque ela remete ao real.
porque senão eu teria o horror de olhar imagens de guerra, por exemplo, de batalhas, de animais ferozes, de cadáveres. Isso volta um pouco ao nosso começo lá, né? Junta um pouco essas duas coisas. E o que Aristóteles vai dizer? O que nós admiramos numa cena de animais ferozes, de cadáveres, de coisas que a gente viraria o rosto se visse na realidade, é o modo como elas foram produzidas pelo artífice. Então, é um pouco essa questão que eu acho que está em jogo lá nos textos que a gente viu lá no começo. O modo de construção daquelas fotos do Camboja, ou daquelas fotos de guerra, que a Judith Butler comenta, ou dos desastres de guerra, tal como comenta depois a Susan Sontag, eles são perigosos, entre aspas, exatamente porque nós não olharíamos para eles, nós não olharíamos para o real se não fossem eles. Eles são um anteparo a esse real que estetiza esse real, né? Que tira desse real o elemento de horror, que é um pouco o que Aristóteles vai dizer. Isso depois se torna uma tópica repetida, inclusive, até pelo Kant, né? É o belo, é o feio reproduzido belamente. O que é belo? Não é a imagem, é o como essa imagem foi construída. É belo? Sim, é belo. Por que é belo? Porque é construído de modo agradável. Então, essa é a primeira questão. Ele vai falar a origem, então, da mímese. Não é uma ordem rebaixada, um símile diminuto do real, embora seja um espelho, às vezes, da criação divina. Ao contrário, é um modo, na verdade, de conhecer, é um modo de conhecimento. Enfim, e o que nós conhecemos o que nós admiramos na mímese é exatamente a construção. E aí ele vai pensar, então, a construção dessa mímese. Na verdade, está ao contrário esses capítulos, como eu falei para vocês. Ele começa falando, então, que a mímese se dá, primeiro, por vários meios. E que meios são esses? O som, a palavra, a tinta, a cor, croma, né? O farmaco. Então, uma coisa é imitar pelo som, outra coisa é imitar pela cor, outra coisa é imitar pela palavra, outra coisa é imitar pela música, né? O som no sentido da palavra. Então, ele diz há vários modos, meios de imitação. Né? Há também, e aí é o grande problema da tradução que o Paulo Pinheiro marca, ele traduz que a mímese também, ela precisa ser pensada em relação aos seus objetos. Essa palavra objeto não está no grego. Eu prefiro que a mímese seja pensada pela eleição. Essa questão da eleição é muito importante, está lá também no vídeo, que eu queria que vocês prestassem atenção. Você pode, e aí tem a ver com o pessoal que é do herói, tá aí? Tem a ver com a questão do herói. Como você constrói um herói? Você constrói o herói reproduzindo o real? Não. Você constrói o herói escolhendo no mundo os traços superiores que não são possíveis de serem encontrados numa pessoa. Então você escolhe do mundo real, você elege do mundo real apenas os traços de caráter elevados, os mais elevados. E você soma esses traços de tal modo que quando eu vejo, eu sei que aquilo não é real. Eu sei que aquilo é uma construção. Vocês podem pensar nisso também, depois vai aparecer no Plínio, né? Enfim, a ideia de mímese eletiva, né, que eles chamam, que é como você constrói a mulher mais maravilhosa do mundo. Você vai construir a mulher mais maravilhosa do mundo, não reproduzindo qualquer mulher do mundo, porque qualquer mulher no mundo vai ter algum tipo de feiura ou algum tipo de beleza relativa. Você escolhe de cada uma das belezas, das beldades, e é assim que o pintor agiu, aquilo que ela tem de mais belo para juntar e fazer uma beleza superior. Na verdade, faria um monstro, né? Mas enfim, é o cabelo de uma, o olho de outra, a altura de outra, para formar, portanto, o conjunto eletivo dessa beleza, que não existe no mundo. Portanto, ela é, na verdade, uma espécie de escolha de traços de caráter ou de fisionomia no mundo. E, portanto, quem está vendo isso no espetáculo sabe, porque o que você admira é exatamente como o artista escolheu esses traços distintivos, né? Por exemplo, no herói como nós conhecemos, esse herói ele tem traços de caráter que são distintivos, que são escolhidos da realidade e constroem, vamos dizer assim, essa sua figura, né? Vocês podem pensar até na questão que não tem nada a ver com Aristóteles, mas tem a ver
Então, essa ideia do pobre diabo, né, ela não é muito aristotélica, tanto que a gente vai falar isso, não existe vilão na tragédia, né? Porque se existisse um vilão, a gente estaria numa ordem moral, e não existe vilão. Na verdade, a tragédia, ela é uma espécie de enredo do destino, né? É por isso, eu já falei isso várias vezes, mas é por isso que uma leitura que é comum, enfim, da Antígona, né, que é a leitura meio politizada da Antígona, de que o Creonte seria um tirano, uma figura tirano no sentido não grego, né, porque quem é tirano é o Édipo, né, tanto que chama Édipo tirano. Por que ele é tirano? Porque ele não é, embora fosse, né, ele não era, embora fosse, o dono legítimo do trono, né, enfim, porque ele não era o rei, embora ele fosse, porque ele era filho do rei, enfim, por aquela história toda que você já conhece. Mas o Creonte não é um tirano, né, porque se ele fosse um tirano, não teria ali na Antígona uma tragédia. Eu teria, na verdade, um homem mau maltratando uma mocinha, e não é isso, porque ele perde o filho no final, vou contar tudo no final. Ou seja, ele é uma figura trágica também, ou seja, as figuras trágicas, elas são enredadas pelo destino. Isso a gente vai ver depois, mais para frente, no próprio texto de Aristóteles. Então, o herói trágico, a culpa trágica, né, a culpa trágica que coroa o herói, ela não é uma culpa moral. Porque se fosse, você não seria produzido o elemento catártico. Porque você ia falar assim, bem feito, né? Também pediu, né? Se tá lá é porque mereceu aquelas coisas que a gente tá. Não, é o contrário, você fica assim, nossa, meu Deus, olha só, porque o destino vai enredando essa personagem. E nisso, a tragédia do Édipo é uma tragédia perfeita, né? Como eu falei para você. Então, e você pode eleger também pelo pior. Então, aí, o que o Aristóteles diria para Platão? Não é que eu imito vícios, eu elejo traços viciosos para mostrar como essa personagem é ridícula. É isso que Platão fez com o Hípias, como eu falei para vocês. O que ele faz com o Hípias? Ele mostra que o Hípias é um pavão, é uma pessoa que fica se jactando, né? Fica todo se pavoneando. Porque ele escolhe, vamos dizer assim, enfatizar esses traços. É claro que nenhuma pessoa no mundo seria assim, e ele sabe, né? Enfim. E existe um modo também de eleição que o Aristóteles cita, e aí ele cita tudo por pintores, né? Eu coloquei lá no nosso vídeo, inclusive uma das pinturas que pode ser essa que ele está pensando que seria a eleição pelo igual, é a pintura da vida comum. E porque depois ele deixa para trás essa eleição pelo igual. Ele vai falar da comédia, que são os traços inferiores, né, do vício, que produzindo cômico não produzem uma questão de horror ou um vício malicioso. Né, por exemplo, o avarento, né, do Molière, que não tem nada a ver, mas enfim, ele é engraçado porque ele tem um traço de caráter único, né? Então tudo que ele faz é por causa da sua pondurice, né? Então, e acaba aquilo vira uma espécie de monomania que acaba sendo mecânica. E ele moralmente acaba sendo engraçado, né? Enquanto uma pessoa avarenta não é engraçada, né? No geral. E ele diz que então existe uma imitação também pelo igual, por aquilo que é como o mundo. E ele não trata mais disso. Talvez não exista essa figura, né? Essa figura na Grécia. Talvez esse seja o romance, tá? Aquilo que eu falei para vocês, a imitação pelo igual. Na Grécia, ele não vai falar mais disso depois. E depois ele vai dizer que existem os modos de narrar. Você pode narrar dramatizando ou escrever narrando. Você pode narrar ou dramatizar. Quando você dramatiza, você está na comédia e na tragédia. Quando você narra, você está na epopeia, que também pode ser um gênero misto. Aí ele vai dizer, em alguns momentos, tem, por exemplo, a tragédia e a epopeia se aproximam quanto à eleição, porque ambas tratam de homens superiores. Mas se distanciam no modo. Elas se aproximam do meio, porque trabalham com o som. Elas se aproximam na eleição, mas se distanciam no modo. Já a comédia e a tragédia se aproximam no modo e no meio, e se distanciam na eleição. Então, percebem o que ele está fazendo?
ele está fazendo classificações, na verdade, de gêneros, ele está produzindo, portanto, essa estrutura dos gêneros, tal como a gente mais ou menos usa até hoje. Então, em Aristóteles, a mímese, então, retorna essa ambiguidade e se põe como um constituinte da physis, né? Ela é uma parte dessa dinâmica da própria natureza humana, e não mais uma espécie de engano. O homem aprende desse modo, ele tem prazer vendo a mímese, e ele entra um pouco nesse regime, vamos dizer assim, mimético, não enganado. Ele sabe o que ele está vendo, ele sabe que são traços eletivos. Então, quando eu vou ver o Super-Homem, eu sei que não existe nenhum homem tão alto, tão bonito, tão forte, que usa cueca para fora da calça. Isso não existe, né? Não existe essa figura, porque eu sei que o que está aparecendo para mim é mímese. E o que eu admiro não é que aquilo pareça com o real. Ao contrário, é como o artista, o roteirista, escolheu os traços eletivos para construir essa personagem. Depois, acho que vocês viram lá, vocês vão ver agora no vídeo sobre o teatro, depois isso vai se tornando tópicas. Por exemplo, o cenário da tragédia, o cenário fixo da tragédia, por exemplo, do Célio, que é um cenógrafo, vamos dizer assim, do Renascimento Barroco, ele vai fazer o cenário da tragédia, é sempre o palácio. Não existe tragédia que aconteça em outro lugar que não o palácio. Por quê? Porque a tragédia ela é sempre uma espécie de fortuna ou infortúnio entre pessoas superiores. Agora, não existe comédia no palácio. A comédia sempre se dá no demos, né? Sempre se dá na aldeia. Então, o cenário da comédia é a aldeia, ou a praça, ou a rua. O cenário da tragédia é o palácio. Enfim, essa mistura, vamos dizer assim, do tragicômico, que você mistura os dois gêneros, é posterior. Enfim, posterior você vai misturar. Tem uma parte que é trágica, tem uma parte que é cômica. Hoje em dia isso é comum, né? Tem a parte que é o núcleo das pessoas ricas e o núcleo dos pobres na novela, né? Até a novela faz muito isso, né? Tem o núcleo das pessoas ricas, que é onde está rolando a tragédia, as coisas importantes. E tem o povo engraçado, né? Que mora na Moca, que tem sotaque, que fala muito e tal. Então, você faz muito esses desenhos ainda hoje. Aqui não está com essa preocupação da Moca. Então, essa ideia também, então, que eu queria também trazer para vocês, é que a ideia de que Aristóteles separaria totalmente a tragédia, a comédia, ou mesmo a mímese, de uma ordem da política, da polis, não é muito como eu vejo, porque a função do texto trágico, principalmente, que o texto, vocês vão ver, ele vai falando da tragédia, da comédia, enquanto ele vai separando, e aí tem um momento que ele começa a falar só da tragédia. Diz, esse texto eu vou falar da tragédia, da comédia eu trato em outro lugar. E ele não trata em lugar nenhum, tanto que O Nome da Rosa, o livro do Umberto Eco, é todo construído em cima dessa ideia, né, de que em algum lugar da Europa medieval existia uma cópia árabe, provavelmente, da comédia aristotélica. Só que a comédia não poderia aparecer, porque rir é alguma coisa ligada aos símios, né? E aí tocou fogo. Aí ele envenena a comédia. Mas você vê, era assim, o último exemplar. Era o último exemplar. Então, essa invenção do Humberto Eco, tal, mas ele não queima a princípio, né? Ele põe veneno, porque ele quer ler, não, porque ele é cego, mas ele quer conservar, num certo sentido, porque Aristóteles também é o grande pensador, né? É o filósofo, né, da Idade Média. Então, tem um pouco esse desenho, assim, a comédia, ele diz, da comédia eu falo em outro lugar. Vai se saber se ele falou ou não, esse livro é todo zoado, né? As pessoas iam lendo assim, aí ele, porque já tem, né? Mas que porquice, né? Já pensou você cuspir na mão e ler um livro do Aristóteles antigo? Primeiro que tá sujo, né? Mas enfim, aí as pessoas iam envenenando. Bom, acho que vocês ou se vocês não leram, o livro é maravilhoso, eu acho bem legal, assim. Humberto Eco tem muito esse jogo, né? Do alto com o baixo, né? Porque ele faz um livro que, na verdade, é um livro popular, né? Ah, é? Introdução à Filosofia Medieval. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que conhece muito a Idade Média, né? Então ele constrói muito bem esse livro. Bom, a função do texto trágico, então, não é dar uma caracterização do ethos da personagem, de seu caráter, mas de pôr tal personagem na balança da eudaimonia e da
cacodaimonia, ou seja, da felicidade e da infelicidade, como está traduzido no livro. Ou, se vocês preferirem, porque daimon, né? Daimon é o gênio, né? Aquilo que liga o homem e os deuses, né? O daimon tem essa ideia. Eudaimonia, portanto, assim, é essa ideia de um bom gênio, né? Um bom gênio que liga o homem aos deuses, né? Porque é aquilo que o Sócrates fala no banquete, né? Que Eros é um daimon, né? Porque ele é um elo entre o homem e os deuses. Então, a eudaimonia é esse daimon bom. E a cacodaimonia é uma má relação dos homens com os deuses, ou seja, o que move a tragédia é essa relação. Eu traduziria, tá? Sim, mas aí, claro, eu traduziria por fortuna e infortúnio, porque a fortuna é um deus também, é uma deusa, uma divindade, né? Da ordem romana, né? A fortuna. A fortuna, que é a ideia a fortuna, que pode ser também um infortúnio, né? A fortuna pode ser a palavra fortuna já não é boa, né? Pode ser bom ou mal, né? A fortuna, fortuna, a roda da fortuna, que tem aquela música do Carmina Burana, né? Enfim, que é essa ideia da fortuna que te leva, né? Enfim, da roda da fortuna. Então, mas o que interessa na tragédia não é se o personagem é culpado, se ele é mau, se ele é bom. Portanto, ele vai dizer Aristóteles, que não interessa o ethos da personagem, não interessa o caráter da personagem, interessa o jogo da eudaimonia com a cacodaimonia. Porque se fosse um drama do caráter, eu não seria levado por esse movimento catártico. Diga. A senhora mencionou que a gente, ao interpretar a proposta aristotélica, não deve levar em conta o caráter da personagem, mas a tragédia tem um quê de virtude implicada na ação. A minha pergunta é, essa virtude, ela está relacionada com uma emoção que gera no espectador? É isso? É um fenômeno estético, então? Não tem nada a ver com a construção do enredo? Tem a ver com a construção do enredo, mas é um fenômeno estético, assim, né? A palavra não existe. Mas a minha dúvida agora a senhora tocou num ponto assim que nunca tinha chamado minha atenção. Assim, na verdade, essa virtude que está implicada na tragédia, ela é para causar a comoção no espectador, é isso? Não tem nada a ver com o personagem? É para causar, para levar o espectador, e tanto ele fala isso, mas no final, o Aristóteles, de quais são os melhores enredos. Vale lembrar, tá? Os enredos são pré-conhecidos, tá? Nenhum comediógrafo, nenhum tragediógrafo grego inventou o enredo, mas ele fala quais são os melhores enredos. São aqueles que envolvem relações de amigos ou de família, porque produzem em nós essa comoção. E ele diz mais, você não narra tudo o que aconteceu com a personagem, você narra um dia, de preferência, uma unidade temporal, porque isso causa no espectador aquela verossimilhança, ou seja, não é que é um espelho do real, mas é verossímil, de que aquilo está acontecendo diante dos seus olhos, né? Porque está acontecendo aqui agora, não tem um momento que aconteceu antes, tal. Então, o melhor enredo construído por um escritor é aquele que se passa no menor tempo, um dia, que é o Édipo se passa em um dia, né? Então, todos os elementos, eles concorrem, todos os elementos passados e futuros, eles concorrem naquele dia para produzir a virada, né, que é a peripécia, a reviravolta, que é a passagem da fortuna ao infortúnio, que também leva ao reconhecimento. O que é o reconhecimento? O reconhecimento de quem é que vai ser marcado pela culpa trágica, né? Que é essa culpa trágica que cai sobre a personagem. A personagem trágica, ela é escolhida entre aqueles de caráter elevado, o que não significa exatamente um caráter moral, mas são pessoas superiores, são príncipes, né? Enfim, nesse sentido. Pessoas muito bonitas, pessoas superiores. Então, são pessoas que, de algum modo, merecem essa marca dos deuses. Então, a culpa trágica, ela é uma espécie de eleição também. Então, você é culpado e isso te faz também alguém que se sobressai, né? Não à toa, se vocês pensarem no Édipo, né, que
pessoal até disponibilizou, ele vai dizer que o Édipo é a tragédia perfeita. O Édipo se dá em praça pública, ele se imola em praça pública, porque ele vai, no Édipo do Sófocles, como começa? Ele vai à praça dizer para o seu povo, porque ele já é rei, ele já matou lá, tal, ele vai na praça pública dizer que ele vai tentar descobrir o que as Eríneas, o que as Fúrias querem, já que a cidade está tomada por miasmas, né, por uma maldição, que as coisas morrem, as plantas não nascem. Então, as fúrias, que são esse elemento que pede que você purgue o sangue derramado, né? Então, as fúrias, elas estão movendo essa cidade. Aí ele vai e diz, as fúrias estão desse modo, porque o oráculo disse que nós precisamos purgar o sangue do rei morto, que é Laio. Enquanto nós não purgarmos esse sangue, as fúrias ou as eríneas, né, para falar como grego, elas vão continuar amaldiçoando a nossa cidade. Então ele diz em praça pública para o seu povo do meu Brasil, ele diz, eu vou encontrar essa pessoa e se ele se apresentar de boa, eu mando ele embora da cidade, como um bode expiatório, ele carrega para fora da cidade a maldição das eríneas. Se ele não se apresentar, ele vai ser condenado, e todas as pessoas que o esconderem, todas as pessoas que estiverem em contato com ele também sofrerão, porque ele precisa ser aquele que carrega para fora os miasmas, que é um pouco essa ideia que eu ia trazer para vocês, da tragédia como uma espécie de enredo de purificação nesse sentido, que aí vem um pouco a ideia do tragos odé, né, que é trago é bode, né, e odé é música. Então, tragédia talvez seja o canto do bode. Que bode? Essa figura que, sendo posta para fora da cidade, ela leva para fora da cidade essa maldição. No Édipo, mas em várias outras tragédias também tem esse elemento, que é um elemento de purgar. Esse purgar que, para o espectador, é a comoção, né? É ser levado pelo enredo. E aí, durante o enredo também, o que o Aristóteles diz? O enredo do Sófocles é perfeito, por quê? Porque a peripécia, ou seja, a mudança da fortuna ao infortúnio, ela se dá ao mesmo tempo do reconhecimento, e se dá pelo enredo, e não por elementos externos ao enredo. Por exemplo, é muito comum isso, o reconhecimento se dá por, eu encontrei um santinho, não existia santinho, mas um colar que estava no pescoço, ou seja, um elemento externo ao enredo, né, uma coisa, né. Ali não, é o próprio discurso do enredo que vai levando no momento em que ele se reconhece a si mesmo como filho de Laio e como aquele que, portanto, matou o pai, ele se coroa a si mesmo como bode expiatório. E isso ele faz na praça, né? Porque ele vai a público e fala isso, né? Então ele foi ao público, a cena começa assim, né? Ele tem o coro, ele está falando com o coro. Então essa ideia também de uma espécie de purificação que é pública, né? Que se dá na praça pública. Nesse sentido, eu entendo que a tragédia tem também uma relação política, né? Nesse sentido, porque ela trabalha, vamos dizer assim, esses afetos, vamos dizer assim, sociais, uma palavra que são gregas, né? A virtude do enredo. Então, a personagem, então, por exemplo, o Édipo, ele não é condenado, embora ele seja uma personagem da híbris, né? Ele é uma pessoa tomada de híbris, né? Ele é desmesurado, ele mata o Laio à toa, tal, não precisava fazer aquilo, ele é nervosinho. Ele acusa o cunhado, o Creonte, de estar traindo ele, de estar dando golpe, né, de ser o meu vice, está me dando golpe, você só quer... Ele tem esse movimento desmesurado, enfim, que é um elemento grego, né, da desmesura. Mas ele não é culpado pelo caráter, ele não é culpado por um erro, né? Enfim, ele é culpado pelo destino, ele não tinha como fugir do destino, né, porque ele foge, né, quando ele foge do oráculo que diz que ele vai matar o pai e dormir com a mãe, ele vai em direção à conclusão desse oráculo. Então, é essa questão um pouco que está em jogo. Então, como vai dizer o Aristóteles, também. Mas o que o Aristóteles vai dizer, ele vai dizer que o caráter é a cor. Eu vou até pegar o trecho aqui, peraí. Ele vai dizer assim, ó.
a palavra vou fazer toda a construção aqui. Eu falei para vocês que existe uma palavra em grego que é farmaco, né? Que também quer dizer pintura. Eu vou ler aqui o que o Derrida escreveu na Farmácia de Platão. Em grego, farmakon também significa pintura, não a cor natural, mas a tinta artificial, a tintura. Então, farmaco, que é de veneno, é a química que imita o cromático dado nas coisas. Então, o farmaco é pintura. O veneno, remédio, que pode ser a palavra ou a cor artificial, a tinta, põe em ato a presença do que falta, o fantasma. Então, esse farmaco que ele pode envenenar. Mas a outra também circulação, diz Derrida, da palavra farmaco, que no próprio Platão, né, que ele vai dizer que a alma ela é envenenada, vamos dizer assim, quando ela não sabe a verdade. Mas aí, voltando ao Aristóteles, ele vai dizer assim, a tarefa da tragédia não é o caráter da personagem, mas o mito e os fatos, os pragmata, que levam a fortuna ao infortúnio. Então, o enlace da tragédia é esse. E eu vou citar agora um trechinho que está na página 83 do livro que eu estou lendo. Portanto, o mito, o enredo, tá? Mito é enredo, é traduzido também como enredo. É o princípio e como que a alma da tragédia. Em segundo lugar, estão os caracteres. Também pode ser. São os caracteres. De fato, algo semelhante se passa com a pintura, gráficas, né? A gráfica. Pois, se um pintor aplicasse aleatoriamente as mais belas cores, farmacos, a uma superfície, o resultado não teria o mesmo encanto, diz Aristóteles, de uma imagem delineada em preto e branco, que é a leucografia, né? Então ele diz assim, o enredo é uma espécie de estrutura do texto e da comoção, que leva o leitor, o espectador. O caráter é o colorido, que deve ser sustido, vamos dizer, que deve estar contido pelo enredo. O enredo é a estrutura, a alma da tragédia. Alguém que escrevesse tragédia, para o Aristóteles, tá? Que se usasse muito do colorido do caráter, ele perderia exatamente o desenho do enredo. Então, a tragédia, vai dizer Aristóteles, é a mímese de homens que agem. Então, ela é a mímese de homens em ação. Então, ela não tem partes diegéticas. Então, ele não vai colocar essa questão de uma diegese, de uma narrativa externa ao texto. E esses homens que agem, eles agem em relação a essa ordem do enredo, do destino. Só voltando mais uma questão aqui do texto dessa questão do farmaco, voltando um pouquinho, só para problematizar mais um pouco, o termo farmaco, em que aparece muitas vezes em Platão, né? Enfim, vocês podem ver assim, farmaco é veneno, farmaco é cor também. Platão, segundo Derrida, usa vários vocábulos com a mesma raiz de farmacon, que é farmaqueus, mas nunca farmacos. Farmacos é o feiticeiro, tá? É aquele que envenena. Derrida nos lembra, em uma hipótese que recupera a origem obscura do termo tragédia, tragos, odé, na verdade, que o farmacos, né, enfim, o feiticeiro, em um ritual ateniense, ainda corrente no século de Platão, era uma espécie de bode expiatório, o feiticeiro, né? Um animal imolado ou um ser que servia como corpo estranho, que ao ser expulso da cidade, levava para fora da cidade, para fora da ordem do cosmos, todos os elementos de impuridade. Ele carregava com seu corpo toda a desordem, todo o veneno para fora da cidade. E aí Derrida cita o Arprocrateão também, olha, esse nome é fogo, hein? Em Atenas, 2 homens eram expulsos a fim de purificar a cidade. Isso se passou nas Targélias. Um homem era expulso pelos homens e outro pelas mulheres. E as Targélias acontecem em maio, que era a festa de Ártemis e Apolo, né? E para Derrida, num certo sentido, o próprio Sócrates, da Apologia de Sócrates, é uma espécie de farmacos para Platão. É uma figura
que é colocada para fora da cidade para purificar essa cidade. Então, está sempre um pouco nessa ordem trágica. O que o Derrida faz? Ele lê, nessa farmácia de Platão, ele lê a própria apologia de Sócrates como uma espécie de tragédia, né? E isso aparece, na verdade, nos textos quando Aristóteles vai falar dessa noção de catarse, que é produzida, claro, mas é produzida por quê? Por essa ordem, vamos dizer assim, de uma espécie de purificação da cidade, do cosmos, do que é ordenado, por aquilo que está causando desordem, que é colocado para fora. No caso do Édipo, aquele homem que é maculado pelo sangue do pai, as eríneas têm a ver com isso, né? Quando você mata alguém da sua família, as eríneas, alguém mata alguém da sua família, as eríneas vão te procurar para você vingar o sangue derramado, né? Então, um pouco essa ideia que está também nessa ordem do texto, que é subjacente. Os gregos entendiam exatamente essa questão, né? E tem a parte do discurso da parte então, do próprio Édipo, que eu posso falar para vocês depois, mas só queria terminar hoje essa parte. Então, ele vai dizer, então, no capítulo 7, que se o mito é o principal da tragédia, Aristóteles procura entender qual o melhor enredo trágico. Então, ele diz qual é a melhor eleição de um mito trágico para criar essa comoção. E aí ele vai falar, né, que você tem que estar ligado à verossimilhança, eikos, né? A verossimilhança tem que parecer real, tem que me convencer, não pode aquela coisa que você fala assim, pô, marmelada, né? Inclusive, ele vai criticar o Maquiné, né? Ou o que a gente chama de Deus ex machina, que é uma solução ad hoc, né? As soluções ad hoc, porque elas parecem ao espectador uma espécie de quebra do desenho do enredo. Por exemplo, eu estou sendo levada pelo enredo, que Édipo foi que matou lá, e de repente aparece uma figura do nada e desconstrói toda a retórica do enredo. Ou a crítica do Aristóteles é a Medeia, né? Medeia, no final da Medeia, ela depois que ela rodou a baiana, matou todo mundo, botou fogo, tal, aí ela não tem o que acontecer com ela, né? O que vai acontecer com ela? Aí vem um carro, e ela um carro alegórico, ela sobe para o céu lá, porque ela é uma feiticeira. Aí ele diz assim, isso é um artifício ad hoc, né? Um artifício externo ao enredo, que é tipo aquilo, né, quando a gente fala que vou escrever um texto, uma história, aí não sei como acabar, morre todo mundo, né, pá, né? Ou, o que eu cito lá no vídeo também, que eu acho um bom exemplo, que é aquele filme do Woody Allen, Poderosa Afrodite, que ele faz uma brincadeira com o coro grego e com a tragédia grega, e que no final a Afrodite, que é uma mulher maravilhosa, ela está indo embora porque ela não fez ela não fez o par romântico, então ela sobrou, vamos dizer assim. Aí ela está indo embora numa estrada e cai um avião na frente dela. Então é exatamente a ideia do Deus ex machina, né? Porque é uma espécie de mecanismo que vem de fora e coloca o Deus dentro do palco. E aí o avião cai, ela vai lá olhar o avião e sai um homem lindíssimo dentro do avião, e aí rola aquele olhar, um olha para o outro, e aí ele, claro, o Woody Allen está brincando, vamos dizer assim, com esse artifício, que mostrando como esse artifício é ridículo, né? Então, pô, que marmelada, né? Enfim, que nem naquele fim da novela, sobra uma mocinha que não tem para, e vem, de repente aparece uma pessoa que não estava na história, né? Da quadrinha lá do Drummond de Andrade, casou com não sei quem, que não tinha entrado na história ainda. Vem uma pessoa ad hoc e resolve o problema. Então, o Aristóteles critica muito esse tipo de solução, que é uma solução que quebra a verossimilhança. É aquilo que a gente chama de marmelada, eu chamava na minha época. Pô, marmelada, hein? Aí não sabe como resolver, você não consegue resolver, ou pontas soltas, né, no enredo. E a Ana quer a necessidade. É necessário que assim seja. Então você está tudo tão costurado no enredo que você vai sendo levado por aquilo e por aquela verossimilhança. Aquilo parece para você como segunda natureza. Não é natural, não é a cópia do real, mas parece que não pode ser de outro jeito. Esse é o melhor enredo, né? Aquele que você não adivinha, mas quando a coisa acontece, você fala, claro, é óbvio que era assim, porque a necessidade parece que está implicada nesse texto. Para produzir a verossimilhança e a necessidade, ele diz que a melhor coisa é você ter uma unidade de tempo e de ação. Então, uma unidade de tempo, evitar tragédias que se passem na frente do palco em um tempo muito extenso, porque isso vai quebrar a verossimilhança, né? Aquele momento, porque você teria que ter alguém que dissesse assim, passou-se 10 anos depois, né? E há um corte, enquanto que
o Édipo, que ele diz que é a tragédia perfeita, se passa tudo num dia só. Então, ali o Édipo vai ao público, ele diz que ele vai encontrar Laio, ali ele diz que que Laio morreu, ele já conta, então, toda a história pregressa, ele traz para frente, mas ele traz à frente do público, ele já põe, então, a sua própria condenação ali, né, no enredo, então, ele já põe o desfecho, aí depois tudo vai sendo construído nesse tempo, enquanto ele está ali, o Creonte volta do oráculo e vem o pastor, o mensageiro avisar que o pai dele, que ele acha que é pai dele, morreu, e aí tudo vai se construindo nesse tempo, quase que na própria cena, né? Enfim. E também a unidade de ação. Então, uma unidade de ação que se dá aqui agora, que não tem, portanto, essas partes, vamos dizer assim, que romperiam, vamos dizer assim, a verossimilhança. E ele diz, né, Aristóteles, na epopeia, eu posso narrar várias coisas, vários momentos. Na tragédia, não, porque a epopeia é um gênero narrativo, né? Então, eu narro a guerra, né, a guerra da Ilíada, que é enorme, eu narro vários episódios. A tragédia não pode ser construída por episódios, ela tem que ser una, porque senão você rompe exatamente esse elemento catártico que quer levar a atenção do espectador a mover-se da fortuna para o infortúnio e sentir, portanto, a comoção, e é por isso que depois vocês vão ver a questão que vai aparecer no Walter Benjamin, a empatia que você tem com o herói. O herói cria em você uma empatia, por isso que não é moral, porque se fosse moral, você não teria empatia pelo herói. Se ele estivesse sendo injustiçado, você ficaria com pena, que não é empático. E se ele estivesse sendo justiçado, você ficaria, bem feito, percebe? Mas não é isso. É simplesmente uma espécie de jogo de enganos, né? Ele vai sendo levado por essa perspectiva, né? Ele vai sendo levado por essas questões. É por isso, voltando ao fim com o começo, que a gente não deve, ou pelo menos na ordem trágica, a gente não deveria, ler Antígona nessa chave, parênteses, tá? A gente pode ler Antígona como a gente quiser, não estou criticando as representações contemporâneas. A Antígona acabou sendo uma espécie de texto que fala dos mortos não enterrados, né, dos mortos pelo Estado, então é uma espécie de aqueles que merecem memória, que você devolver os mortos às famílias, um pouco a Antígona passou a ser uma espécie de símbolo desse movimento. E eu não tenho nada contra, evidentemente, que se use o texto de vários modos, né? Porque um texto poético, ele está vivo. Agora, do ponto de vista da tragédia, tal como ela era pensada na Grécia, Creonte não era um tirano, né? Um tirano, um homem opressor. Na verdade, ele está estabelecendo um nomos, uma normatividade, uma regra, que é uma regra civil, enquanto que Antígona está expressando uma regra, um nomos, que é divino, né? Eu tenho que enterrar a minha família, porque é do sangue, né? Então, é uma ordem, né? Eu preciso fazer eu esqueci a palavra. Eu preciso fazer lá, jogar os olhinhos, esqueci mesmo a palavra. E eu preciso, assim, entregar o corpo. Eu preciso cuidar do corpo do meu irmão, porque ele é meu irmão, apesar de ele ser aquele que invadiu a cidade. Do ponto de vista civil, Ezequias, isso pode ser. Eu tinha pensado a palavra lá, mas esqueci. Mas pode ser, Ezequias, eu preciso fazer, então, as orações, eu preciso enterrá-lo, porque isso é da ordem do sangue. Enquanto que o Creonte põe é uma ordem civil, uma ordem da cidade, né, nesse sentido, né? É uma ordem da polis, porque ele é um traidor. Então, enquanto um sobrinho, eles são irmãos, mas um sobrinho pode ser enterrado, o outro deve ser devorado pelos animais, né? Tem que botar moedinha nos olhos, e tem que fazer toda essa relação, que isso é muito forte, né, em vários textos gregos, né? A figura do Heitor, que os deuses entregam o corpo para ser enterrado, para ser feito luto, né, da família. Então isso está muito marcado na tragédia Antígona. Então o texto trágico, ele não tem o bem e o mal, ele não é uma tragédia do caráter nesse sentido, o mau caráter e a mocinha,
porque, na verdade, ambos se põem, tanto o tio como a sobrinha, numa ordem de condenação, né? Porque eles vão ser, ambos são infelizes nessa ordem, né? Ou na Medéia, que é um texto que o Aristóteles não tem em grande conta, né? Enfim, toda essa figuração também, ela não tem o que fazer. A figura da Medéia, a figura que está sendo colocada de lado pelo marido que vai se casar com uma mulher mais nova, ela sabe que os filhos também vão ser colocados para fora. Então, ela tem toda essa dimensão, né, de que nós somos estrangeiros, nós vamos perder o nosso lugar no mundo, né? Não é assim, também, vai só se separar, mas ele vai ter guarda compartilhada, eles vão visitar o pai, e ela vai ficar falando mal da mulher do marido, não é essa coisa burguesa nossa, né? Não, é uma coisa forte, né? Ela vai ser colocada de lado, tanto que ela fala para os meninos irem fazer um agrado, levar presentes para a mulher, né, do pai, para que eles fossem, de algum modo, reintegrados nessa sociedade. Então, ela não tem escolha. E é claro que ela está com ciúme, com raiva, com ódio e tal, mas ela entrega tudo que é dela, assim, a sua capacidade de ser feiticeira, inclusive ela deixa, né, de ser essa pessoa poderosa, ela se deixou por Jazão, e agora ela vai perder tudo. Então também há uma ordem trágica nesse elemento da mãe que vai matar os próprios filhos, é uma coisa muito radical, né? Então, nesse sentido, que também é uma figura trágica, não é moral, né? Ela fez porque estava com ciúmes, tal, enfim, tomada de híbrido, sim, mas é também um elemento trágico que está envolvido aí. Só fechando mesmo, sim, ela traiu o próprio pai para deixar, ela traiu a família, né, para deixar o seu país e seguir com o Jazão. E se tornar uma estrangeira na terra ali, né, e com os seus filhos, que também são estrangeiros, nesse sentido muito, muito grego também, de se pensar. Só fechando assim, eu acho que já falei, né, do filme Medéia do Pasolini, que é muito legal nesse sentido, ele dá muitas pistas do que a gente está vendo aqui. É claro que não é um filme sobre a tragédia grega, mas há um momento, por exemplo, que a Maria Callas, a família da Medéia, que é uma família de feiticeiros, ou seja, uma família de pessoas que são ao mesmo tempo superiores, mas que carregam, vamos dizer assim, essa posição de bode expiatório. Eles estão todos paramentados, todo mundo coloca roupa nela, coloca colares, ela fica ali como uma espécie de árvore de Natal, assim, uma espécie de figura que recebe as bênçãos, né? Recebe todo aquele aparato, e depois eles ficam parados e as pessoas cospem neles, né? Então as pessoas passam e cospem, né? Então essa ideia de que eles passam a ser também essa figura que, por serem superiores, são aqueles que vão receber essa carga, vamos dizer assim, extrema, né? Então colocados fora da sociedade para receber essa carga extrema que é aquilo que eles vão purificar. O começo do filme também, que é um menino, que é muito bonito, que é escolhido entre os mais bonitos, e que é esquartejado. Então, toda essa relação que se põe um pouco aqui nessa ordem do bode expiatório, né, da figura do bode expiatório. Que, embora ele não goste muito dessa tragédia, porque ela tem esse defeito para ele no final, que ela não tem uma solução, né? Quanto à solução do Édipo, ela é muito completa ali na cena, né? Então, vocês vão ver agora, depois se vocês quiserem rever o vídeo, porque o vídeo vai mais ao texto, tá? Enfim, do que a aula. Se vocês assistirem agora o vídeo que eu fiz do Walter Benjamin, na verdade faz alguns saltos, tá? Eu não estou querendo fazer história do teatro, nada disso, mas só queria mostrar um pouco como essa concepção aristotélica, ela tem a ver, inclusive, com uma construção dos nossos modos de ver, tem até a ver com a pintura, né? Essa ideia da unidade de tempo e espaço, da construção da verossimilhança, essa verossimilhança que se dá na frente dos meus olhos e que é necessária, né? Enfim, então, que parece para mim como verdadeira, não como um duplo do real, mas como uma verdade interna, que é enredada por seus próprios elementos, como isso também vai constituir muito do como a gente entende a mímese ocidental, né? Na pintura e no teatro, tal, e como também a leitura de Aristóteles ela vai ser muito forte no teatro ocidental, né? E
O Brecht, por exemplo, que é o autor de que o Benjamin vai tratar, ele vai se voltar muito para o teatro chinês, exatamente para pensar esse outro lugar, né? Esse herói não trágico, por exemplo, como o Benjamin faz. O que eu falo? O que é o herói não trágico? O herói não trágico é o herói não empático também. Aquele com o qual você não tem uma aderência total, né? Essa ideia de que você é levado pelo enredo que você nem percebe quando você vê, você está chorando, né? Você está, nossa, você toma aquele susto, vamos dizer assim, pela própria reviravolta do enredo. Se você tem um descolamento do herói, que é um pouco o que o Benjamin vai mostrar no Brecht, se você está sempre o tempo todo questionando esse herói, ou se o tempo todo esse herói vai quebrando a ação em vários pequenos gestos, né, que é essa gestualidade extrema, você perde a linha geral do enredo que te leva à catarse e você se põe a, num certo sentido, criticar cada uma das cenas. Então você é uma parte ativa e não um espectador empático, nesse sentido aristotélico, mas, claro, transportado para o contemporâneo, do teatro, que é um pouco o que o Benjamin vai falar, né? Você não está diante de um palco como se fosse uma cena mágica que está te levando para um outro mundo, e você fica viajando tal, e flutuando. Não. Você percebe, inclusive, os ganchos do enredo, né? Que é um pouco o que a gente vai ver no vídeo, tá? No próximo vídeo que já deixei disponível para vocês. Então, não sei se vocês têm alguma questão, acho que, na verdade, eu já vou abrir o próximo módulo. O próximo módulo a gente vai tratar mais propriamente daquilo que a gente pode chamar de estética. Eu deixei lá a pasta que eu falei para vocês, que eu achei, tem lá o texto do Kant, que a gente vai ler, do Schiller, do Schelling, e eu coloquei lá naquele livro, vai lá, Jordana. Eu também tenho a próxima aula, gente. Então, rapidinho. Lá na pasta tem uma versão antiga deste livro aqui, tá? Porque não tinha sido publicado ainda, aquela versão é antiga, tá cheio de errinho e tal. Então, peguem esse livro aqui, pelo menos, que é o que eu indiquei, ó, bem fininho, ó, bem vergonhoso de fininho. Tá na biblioteca da UNB, tá? Então, lá tem uma versão antiga, tá? Que esse texto foi sendo muito reelaborado. Gente, eu vou parar de gravar para dar tempo para desgravar, né? E vou para outra aula também, gente.